Fora de todas essas pessoas, você foi o que eu senti ser o mais perigoso. Eu não esperava que fosse um velho amigo. A chama feminina Magus olhou para a figura humana fraca em suas mãos, um leve sorriso no rosto. Eu não sei o que você está dizendo. A voz de Jin era rouca e robótica. Kellard. Eu não posso tolerar nenhum estranho espiando minha terra de chamas. A chama ardente monarca parecia confiante em si mesma. Uma aterrorizante força da alma dourada entrou no corpo de Jin com sua declaração, fios de ouro viajando através do corpo fraco enquanto explodiam em chamas douradas. O monarca chama flamejante conjurou uma cena ilusória do corpo de Jin. Uma figura de platina parecia estar sentada em um trono dentro de um lugar espaçoso. As chamas douradas pareciam atravessar o vazio, descendo naquela área. Um suspiro baixo foi ouvido da figura platina. Uma pena apareceu, transformando-se em uma espada longa de aparência estranha em meio à luz branca. Havia ornamentos em forma de pena no cabo desta espada que se abria violentamente. O vazio surgiu e se separou, o palácio de antes desaparecendo. Jin explodiu como um balão nas mãos do monarca da chama ardente. Kellard. É o nome verdadeiro do monarca dos céus. Eu achava que Jin era um mago dos espíritos. Pensar que ele era na verdade uma marionete. Parece que não é apenas Malinda que está conspirando contra o monarca da chama ardente. Inteligência brilhou nos olhos de Leilin. E ele olhou para o monarca chama ardente que parecia completamente bem, mas ficou em silêncio. Mas o enredo de um monarca não pode ser tão fraco. Pode uma sugestão de antecipação surgiu nos olhos de Leilin. Afinal, este era um mago de Brea Kingdom trabalhando nos bastidores. Jin não deveria ser tão fácil de lidar. BZZT neste momento. Algumas penas de ganso branco puro caíram no ombro de Leilin como a neve, fazendo congelar. Imediatamente depois, uma neve de penas caiu no lugar. O chão estava coberto por uma fina camada de branco que ainda envolvia a força da alma dourada do chama ardente. Rachaduras começaram a aparecer no limite da meia dimensão, mas os efeitos foram ainda piores na própria monarca da chama ardente. Chamas douradas irromperam de seu corpo, imediatamente queimando as penas que se aproximavam das cinzas. No entanto, ainda havia alguns brancos que conseguiram passar por suas defesas. A expressão dela mudou. Droga, Kellard Boom. As penas explodiram, fazendo-a balançar um pouco. Imediatamente depois, o sol escaldante que era a sua tromba de repente enfraqueceu, e a temperatura próxima diminuiu rapidamente. A aura opressiva na meia dimensão foi reduzida. Uma rachadura marrom atravessou a figura fraca da Truiou do monarca chama ardente, e até mesmo a própria aura do monarca enfraqueceu. Então você ainda não pode suprimir completamente seus ferimentos. Malinda avançou. Uma estranha aura sendo emanada de seu corpo enquanto se lançava em direção ao monarca. De Joana foi ainda mais rápida. Sua aura já havia atingido o pico da lua radiante, e o gás roxo convergiu para formar um tridente que perfurava o monarca chama ardente. Saia do caminho. As chamas douradas do corpo do monarca aumentaram 10 vezes, exuberantes com seu grito, incinerando tudo que o monarca dos céus havia arranjado. Após o lançamento desse ataque, o monarca chama flamejante cambaleou para trás e as rachaduras começaram a aparecer no trono de ouro atrás dela. Enfrentando os ataques de Malinda e Joana, a expressão do monarca ficou solene. Era como se ela fosse um deus quando ela fez a declaração. Eu sou o monarca chama ardente. As leis do fogo neste mundo serão controladas somente por mim. Grandes quantidades de partículas de fogo escarlate apareceram, formando algo em um nível mais alto do que um domínio que envolvia completamente a área. Você compreendeu as leis do fogo. Até mesmo um pouco já é tão poderoso. A cabeça de Leilin baixou um pouco, cobrindo os olhos que estavam constantemente emitindo luz. Ele podia sentir com seus sentidos que no momento em que o monarca chama chamejante invocasse este plano de fogo que era ainda mais poderoso que um domínio,
As partículas elementares de fogo que ele normalmente controlava pareciam ter uma aura que rejeitava a convocação de sua força anímica. Isso foi muito mais intenso do que o isolamento elementar de um domínio Morningstar. Leilin até sentiu que o elemento fogo agora tinha vida e vontade própria, e estava automaticamente rejeitando seu controle sobre ele. Apenas compreender uma pequena parte de uma lei dá-lhe uma enorme vantagem sobre existências mais fracas. Leilin suspirou. Neste momento, a mão direita do monarca da chama ardente foi impiedosamente para frente. Lei do fogo rumble, um feixe de chama surgiu na frente dela, parecendo nem forte nem muito quente. No entanto, foi como o fogo mais primitivo do mundo, preenchido com uma grande aura antiga de liderança. A ponta do tridente roxo chiou e derreteu no momento em que entrou em contato com o fogo. O som fez a expressão de Joanna se deformar. As chamas escarlates pareciam ter vida própria nas mãos do monarca da chama ardente, e imediatamente tremeluziram quando se transformaram em um chicote de fogo. O corpo de Joanna foi enviado voando para trás, uma longa e luminosa marca de queimadura em seu corpo. Eu sou o mestre das chamas, alguém que compreendeu o poder da lei. Você não pode me impedir. Uma força anímica irradiada do monarca chama ardente como se para provar seu ponto. Malinda deu vários passos para trás. A força da alma no reino de amanhecer causou uma reação violenta à sua mão, e 2 fluxos de sangue escorreram de seus olhos. Ela rapidamente recuou e transmitiu para Leilin: você não vai revidar. Eu posso fazer isso. Mas que benefícios você vai me dar? Os braços de Leilin estavam amontoados enquanto ele encarava Malinda com frieza. O que você quer? Malinda estava prestes a enlouquecer. Nesse ponto, Leilin ainda ignorava o quadro geral. Será que ele não sabia que uma vez que o monarca da chama ardente a matasse e a Joanna, ele não seria capaz de escapar também? Eu quero o método que você usou para dividir sua Truel e cortar a alma. Leilin estava muito confiante de que ele poderia fugir, razão pela qual ele não estava com pressa e estava até mesmo negociando os melhores benefícios. Com sua força, ele estava confiante de que poderia escapar até mesmo do monarca chama ardente em seu pico, muito menos agora, quando ela estava incompleta. Ele estava bastante interessado na técnica de separação da alma que ela possuía. Embora ele não fizesse isso sozinho, seria um bom complemento para o banco de dados dele. Tudo bem. Malinda concordou com a condição de Leilin sem hesitação. A partir de agora, a prioridade era eliminar o monarca chama ardente. Não importa quão importante fosse a técnica de cortar almas, era apenas alguma informação. Não havia obviamente nenhum problema. Isso não foi tudo. Leilin instantaneamente sentiu a sinceridade de Malinda. BIP. Interface de dados de força espiritual descoberta. Permitir transmissão, o AI-chip perguntou roboticamente. Depois que Leilin escolheu permitir a transmissão, grandes quantidades de informações emergiram instantaneamente em sua mente. Embora ele não tenha passado por isso em detalhes, o AI e os scans de chip mostraram que este era o verdadeiro negócio. O poder das Leos só pode ser tratado por Leos. O anel cinza na mão direita de Leilin explodiu e uma nuvem de névoa apareceu, formando um mundo cinzento que lutava contra o plano de chamas da monarca. Um feitiço de linhagem 6, o nevoeiro cinza e as chamas escarlates consumiam a energia do outro, e o espaço em si era dilacerado onde esses 2 domínios tremendos se encontravam. Um grito soou do lado do monarca da chama ardente. Bruxos da linhagem maligna, eu deveria ter destruído você há muito tempo. Estas palavras cheias de ódio não fizeram com que Leilin parasse. Em vez disso, ele sorriu. Sempre adorei ouvir a angústia e a ira daqueles que querem me eliminar. Isso significa que eles estão completamente derrotados. Mesmo se Leilin tivesse selado uma linhagem sanguínea da linhagem Misty FOG Gigante de Bevis no ringue, ele só poderia lançar 2 ataques. Um tinha sido usado no clone do monge chama ardente, e o outro estava sendo empregado aqui. AI-chip, concentre-se em coletar informações.
Lei Lin ordenou. Com o chip como meio, Lei Lin podia sentir e manipular as leis do nevoeiro. Como ele não pôde registrar essas informações preciosas, BIP. Começando a gravar sob los OFFOG, o AI-chip rapidamente entoou. Neste momento, grandes quantidades de névoa cinzenta formaram um monstro com 3 cabeças que estavam sob o controle de Lei Lin. Toxinas, raios e geadas estavam sendo expelidas por essas cabeças, atingindo o plano da chama. Mesmo a energia perdida das toxinas, raios e geada fazia com que Malinda e Joana se retirassem às pressas, com medo de serem atingidas. Minha impressão de linhagem só tem um ataque restante. Se você tiver algum método, use-o agora. Eu vou quebrar as leis defensivas do oponente. Lei encarou Malinda e Joana sem muita emoção. O monstro de 3 cabeças rugiu e rasgou o plano de chamas, revelando o corpo principal do monarca chama ardente. Usou uma garra cinzenta afiada de seu e extinguiu as chamas que o monarca chama chamejante tinha convocado, e até rasgou as algemas de chamas. Nesse momento, um traço de espanto apareceu no rosto confiante do monarca. Ela evidentemente nunca pensou que o controle de Lei Lin sobre o poder das leis cresceria tão rapidamente. Irmão, espere por mim. Estou prestes a acabar com minha vingança. Um profundo ódio surgiu nos olhos de Joana pelo monarca chama ardente. Ela saltou para a frente. Correntes de gás roxo surgiram de suas costas para formar uma planta gigantesca que era semelhante à flor em sua testa.